O que é isto? Varas que foram marcadas com objetos cortantes em formas de listra, ou em formas de mancha, ou em pequenas marcas pontilhadas como salpicadas. O que significa isso? Isso significa que a pessoa que praticou, ela teve uma enorme quantidade de ovelhas listradas conforme ele listrou nas varas e malhadas conforme ele fez as malhas nas varas, descobrindo a brancura dessas varas, e também salpicada assim como ele fez as pequenas marcas nas varas. Isso não é uma história da carochinha, é uma história bíblica. E essa história bíblica, o que ela pode ensinar para nós na prática, inclusive para empreendedorismo, para pessoas que trabalham no marketing digital? Qual a relação e o que nós podemos aprender? O que nós podemos aprender é que todos já devem ter passado pela experiência ao assistir um vídeo, ao ler um livro, ao participar de uma palestra ou mesmo de uma reunião religiosa, em que você fica muito motivado, com uma fé muito ativa lá no alto, mas no outro dia parece que tudo se transformou em cinzas, né? E vem um desânimo e uma vontade de desistir e de abandonar o barco, né? Então isso é muito comum. Então com Jacó, esse personagem que fez essa prática, ele não fez assim por acaso, certo? E a situação dele é que ele estava trabalhando para o seu sogro há mais de 14 anos e ele trabalhou em troca ali das suas esposas. E chegou um momento que ele fez uma proposta, que ele sentiu que ele precisava mudar de vida, ele tinha uma promessa grandiosa, né? Que depois, posteriormente, a gente pode falar mais sobre essa promessa. E ele tinha essa promessa grandiosa e ele queria voltar para a promessa, ele queria possuir as bênçãos prometidas para ele. E ele sabia que daquela forma que ele estava, digamos, na CLT, trabalhando de empregado, pro sogro não ia ser possível. Então ele chegou para o sogro e fez uma proposta que muitas vezes parecia absurda. Ele mesmo fez essa proposta para que o sogro desse os salpicados, os molhados, os morenos dos cordeiros e das ovelhas. Ele mesmo fez essa proposta porque muitas vezes você tem que fazer uma proposta interessante para conseguir a negociação, né? Então, no mercado digital é isso, você tem que ter boas propostas. Ele fez essa proposta. O problema foi que o sogro começou a usar de maldade para prejudicar ele, ou seja, começou a alterar o salário dele. A Bíblia fala que 10 vezes, então estava mudando o tempo todo, usando de forma desonesta. Já de princípio tirou todos os morenos, os malhados, os salpicados, deixou só o rebanho todo branco para ele cuidar, imaginando que seria impossível branco gerar esse tipo de salário que estava na proposta. E então, a gente pode inferir do contexto, não está literalmente lá. Provavelmente, né, Jacó, o que a gente entende, ele foi pedir a Deus, falou assim, como que eu vou resolver essa situação? O meu sogro está tentando me prejudicar o tempo todo, mudando meu salário, e daqui a pouco ele vai achar um tipo de proposta aí que as cabras não vão ser nem capazes de gerar. Aí Deus apareceu para ele em sonho, e falou, só tem um jeito, eu estou colocando aqui com as minhas palavras, né? Só tem um jeito, Jacó, levanta agora os teus olhos e vê que os cabritos, que vai acasalar com as ovelhas, são salpicados, são malhados. Se ele falar que é malhado, você vê na sua mente, na sua fé, que os cabritos que vão acasalar são salpicados. Se for malhado, malhado. Se for listrado. Só que é provável, a gente pode inferir do contexto, que no outro dia do sonho, Jacó não conseguia sentir aquilo. Então Jacó certamente tem muitas visões a respeito desse contexto, mas eu sinto que é uma possibilidade ali que ele pegou e marcou essas varas para saber e colocou lá onde as cabras vinham beber água, as ovelhas vinham beber água e acasalavam, e ele colocava na hora que vinham as mais fortes, as mais saudáveis.
Então, porque você tem que ter esse desejo de ter o melhor, possuir o melhor da terra, isso não é errado, certo? E Jacó certamente ele colocou aquilo para que ele pudesse ali, né, manter firme na fé, para ele lembrar que ele tinha que ter essa visão, ver antes de acontecer. Então é importante, por exemplo, para a gente ver antes de ter, né? Então você precisa ter a fé. E isso também na prática. Se você quer produzir conteúdo, quer ser um youtuber, você tem que montar um lugarzinho na sua casa, pintar de acordo, preparar, comprar uma cadeira, um equipamento, levantar de manhã, quando for gravar, vestir uma roupa adequada, se sentir aquilo que você quer, começar a viver mesmo ainda uma realidade que você imagina que ela vai acontecer e certamente ela vai acontecer no futuro. Então é importante que a gente tenha essa mentalidade, que aprenda, né? Obviamente no contexto de Jacó, nós vamos entender que Deus entrou com um milagre, mas nós temos que entrar com atitude, com a prática, com a fé, com a mentalidade, com a disposição. Então, se você acredita nisso, você acredita que nós precisamos buscar visões, entendimentos que nos fortalece, ter as nossas varas, né? Elas podem ser uma palestra, um vídeo, um livro, para que ela nos mantenha no foco, e eu particularmente busco na palavra de Deus e nessa relação espiritual. Se você acredita nisso, acredita que conteúdos desse tipo é importante e que pode te ajudar ou pode ajudar outras pessoas, compartilha, curta, se inscreva e ajude também a produzir esse elemento da fé, né? Semear aí, que você certamente lá na frente vai colher quando você estiver produzindo seu conteúdo, as pessoas também vão interagir e você vai estar colhendo, né? Você vai estar vivendo também tudo isso que você acreditou. Que Deus continue abençoando para que você viva os teus sonhos e viva cada vez mais pela fé.